Bom dia a todas e todos. Um prazer ter vocês aqui de novo na sala, compartilhando conosco estas reflexões sobre vitimização, configurações, cartografias da vitimização. Esperamos que as discussões sejam interessantes para vocês e forneçam reflexões para seus trabalhos individuais. E, claro, como já mencionou o professor Teófilos, este é o início de uma agenda e de um diálogo que esperamos se estenda ao longo dos próximos meses ou talvez anos, como uma agenda de pesquisa interdisciplinária entre departamentos de antropologia, programas de pós-graduação, não só dentro do Brasil, mas também, como vimos, que convoque outros países. Nos acompanham pessoas desde a Alemanha, desde México, sabemos agora desde Cuba, Argentina, colegas do Uruguai, Colômbia, enfim. Estamos muito contentes pela participação e digamos, por o entusiasmo que vocês têm por nos acompanhar nesta quarta mesa sobre vitimização entre o gênero e o Covid no Brasil. E hoje chegamos a um dia muito feliz da nosso ciclo de conferências, porque nos acompanham Fernanda Cardoso, Bruna Mendoza e Juliara Borges, que são participantes do nosso projeto. Fernanda com uma participação muito mais antiga do que todos nós outros aqui. Eu digo que é co-coordinadora deste projeto, junto com o professor Teófilos Rifiotis. Já publicaram recentemente outro capítulo mais dos livros sobre políticas etnográficas. Mais para frente vou passar o link para vocês. Bruna é nossa bolsista da CAPES, doutoranda da UFSCar em antropologia, com um interessantíssimo trabalho sobre migrantes bolivianas em São Paulo. E Juliara, também outra de nossas bolsistas, doutoranda do programa de pós-graduação em Antropologia Social da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E esta quarta mesa se suma a essa comemoração dos 50 anos do PPGAS e estamos muito felizes porque pela participação de todos vocês e das pessoas que nos acompanham através do YouTube. Então, passamos a palavra para Juliara, perdão, um segundo, Juliara Borges Segata, com sua apresentação. Eu nunca gostei de ser a vítima coitadinha, a propósito da última parte. A Associação de Vítimas e Familiares de Vítimas da Covid, a VICO, e os determinantes políticos da pandemia no Brasil. A palavra é sua, Juliana. Seja bem-vinda. Bom dia. Eu vou compartilhar aqui a minha apresentação. Você pode autorizar para mim? Eh, Eduarda, você me ajuda a colocar como anfitriã a Juliana, por favor? Pronto, já está. Vocês conseguem ver? Sim, tá bom, sim? Conseguem ver em tela cheia? Sim. Tá. Sim, podemos ver. Bem, meu nome é Juliara, eu sou doutoranda no programa de antropologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E antes de iniciar, eu quero agradecer pelo convite para apresentar aqui hoje. Obrigada, Theo, Marco, Fernanda. Sou muito grata por fazer parte desse grupo de pesquisa da CAPES, do qual eu sou bolsista. Também agradeço profundamente a Associação de Vítimas e Familiares de Vítimas da Covid-19, a VICO, né, por confiar em mim e compartilharem comigo suas histórias, especialmente nos momentos mais difíceis. Eu estendo o meu agradecimento ao Jean e à minha orientadora, Séries Victora, né, também às professoras Patrícia Chu e Mona Lisa Dias de Siqueira, por toda a generosidade ao longo dessa trajetória de pesquisas. Na tese de doutorado que eu estou escrevendo, eu analiso as políticas de cuidado desenvolvidas pela VICO, que eu acompanho desde abril de 2021. O que eu vou apresentar aqui hoje resulta desse trabalho e se concentra mais especificamente em analisar aspectos do processo de vitimização no contexto dessa associação.
O título da minha apresentação aqui hoje é Eu Nunca Gostei de Ser a Vítima Coitadinha. A Associação de Vítimas e Familiares de Vítimas da Covid-19, a VICO, e os determinantes políticos da pandemia no Brasil. Para começar, eu vou falar sobre os determinantes políticos da pandemia no Brasil. Em seguida, eu apresento a atuação da associação. E, por fim, eu trago um olhar sobre a violência e a vitimização no contexto da VICO. A VICO surge em um país já marcado por uma polarização, intensificada desde 2013 com os protestos e movimentos como o Brasil Livre, que, embora se dissesse apartidário, acabou representando uma direita ultrarradical. Essa polarização abriu espaço para o impeachment da presidenta Dilma Rousseff e, posteriormente, a eleição de Jair Bolsonaro. Embora haja exceções em ambos os lados, predominou uma oposição entre a direita negacionista e uma esquerda aliada à ciência. Entretanto, o impacto da pandemia no Brasil não pode ser explicado apenas pela chegada do vírus em um país polarizado, mas também pela forma como o governo agiu, ou melhor, deixou de agir. Hoje se fala muito em necropolítica, numa perspectiva que entende que houve um sistema articulado de ineficiência e negligência, que de forma deliberada expôs a população ao contágio. A CPI da pandemia revelou a existência de um gabinete paralelo que atuou para espalhar desinformação e estimular a hesitação vacinal. O governo minimizou a gravidade da Covid, promoveu medicamentos ineficazes, atrasou a compra de vacinas e desestimulou medidas básicas de proteção, como o uso de máscaras e o distanciamento social. Aqui nesse slide, eu trouxe alguns fatos que ilustram isso. Começando pela frase que Bolsonaro falou para seus apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada, em 25 de março de 2020. Né? Eu e a minha orientadora achamos essa frase muito significativa. O brasileiro tem que ser estudado, não pega nada. O cara pula em esgoto, sai, mergulha, não acontece nada. Vamos pensar como isso reflete nas pessoas que vêm a perder familiares para a Covid. Não só de seu descaso com a pandemia, mas de uma política mais profunda de desqualificação da vida. Aqui, Bolsonaro não fala só da suposta resistência física de um povo. Ele produz uma representação simbólica desse povo como um corpo sujo, animalizado, que vive no esgoto. Não são quem vive no esgoto não são os ratos e baratas, né? O contexto político, conforme o entendimento de quem virá se identificar com a luta da Vico, é o de uma desumanização. Esse é um ponto importante que se relaciona com as pautas de direitos humanos, que, como veremos adiante, será a bandeira principal da associação. Essa fala opera como uma antecipação do negacionismo não só da doença, mas da própria possibilidade de que os brasileiros possam ser vítimas. Se não pega nada, então não tem doença, não tem morte significativa, não há razão para luto, para políticas públicas, para justiça. Na primeira imagem, podemos observar ele defendendo o uso da cloroquina, como fez em 23 discursos oficiais, segundo o jornal o Globo. A foto seguinte é uma imagem aérea do cemitério de Manaus, reproduzida em diversos meios de comunicação. Ela mostra as covas coletivas, que é um retrato do colapso sanitário. A terceira imagem são duas fotos, onde podemos ver apoiadores do Bolsonaro ecoando a hesitação vacinal. Eu poderia falar ainda da defesa de imunidade de rebanho por contaminação natural, entre outras coisas, mas, como 20 minutos não dou conta de tudo, eu sigo para o próximo ponto. Durante a pandemia, a internet se tornou um terreno fértil para a propagação de desinformação através de fake news. Em contrapartida, as redes sociais também se revelaram plataformas poderosas para o surgimento e engajamento de movimentos sociais que prestaram apoio às pessoas e passaram a pressionar o poder público a adotar ações para o enfrentamento da Covid-19. Esse foi o caso da Vico. Nesse slide, apresento a seleção de capturas de tela que fiz de algumas das lives com a participação da Vico. Também podemos ver alguns registros dos encontros online, aqui, né, aqui as lives, aqui os encontros.
E vale lembrar também que nesse período foi possível observar uma série de invasões coordenadas a eventos virtuais, como aulas, lives, seminários, em que indivíduos invadiam as transmissões com o objetivo de desestabilizar os encontros. Essas ações incluíam a exibição de conteúdos eróticos e emissão de xingamentos, insultos, bem como tentativas explícitas de silenciar ou constranger os participantes, sobretudo quando os eventos envolviam críticas à gestão da pandemia ou temas perseguidos pelo bolsonarismo, como gênero, igualdade étnico-racial ou questões ambientais. Embora diversos integrantes da Avico tenham vínculos com partidos e movimentos de esquerda, e ainda que a associação tenha recebido apoio de parlamentares progressistas, ela não se construiu como uma entidade filiada a qualquer legenda. O que se definiu politicamente desde o início foi uma posição clara. O bolsonarismo não era apenas uma posição política, entre outras, mas parte constitutiva da violência que vitimou seus membros. Foi pensando nesses acontecimentos que foi estabelecido um controle de entrada para as pessoas que procuravam a Avico. Antes de serem aceitos na associação e serem autorizados a participar das suas atividades online, era feita uma triagem dos inscritos, onde era possível identificar o seu alinhamento político. Na dúvida, ainda eram consultadas suas redes sociais para garantir que não entrariam pessoas ligadas ao bolsonarismo. Essa foi a maneira que eles encontraram de garantir alguma segurança para as pessoas que estavam sendo acolhidas. A associação também participa de manifestações e promove ações presenciais. Essa foto com as velas, aqui, foi de um encontro que reuniu alguns movimentos sociais, entre eles a Vico, e lideranças religiosas, em homenagem às 500 mil mortes por Covid no Brasil, em 22 de junho de 2021. Antes de passar para o próximo ponto, eu gostaria de mostrar um vídeo muito breve, 1 minuto e meio, de uma ação organizada pela Vico em São Paulo. A instalação de um memorial em outubro de 2022. Eu não vou me aprofundar nele, mas achei interessante trazê-lo para mostrar um pouco da atuação da Vico e muito do que eu estou apresentando aqui. Vocês só me confirmam que conseguem assistir e que o som tá bom? O Cláudio, ele é meu companheiro, né? Pai do meu filho. Ele saiu para trabalhar, como o presidente dizia que as pessoas precisavam trabalhar. Ele trabalhando, ele pegou o vírus da Covid. O meu filho ficou sem o pai. Eu acho que é uma responsabilidade do governo. Eu perdi o meu cunhado, Elias Freire, dia 1º de abril do ano passado. Já existia vacina, ele poderia ter tido uma chance e ele não teve. Não é justo que ele não tenha tido por incompetência. A ação do governo sobre essa pandemia foi muito ruim para nós e para todo o povo brasileiro. Eu perdi minha irmã, Branca Vidal, em 2021, vítima da Covid. Infelizmente, nesse país, 680 mil pessoas foram vítimas da falta de vacina. Está aqui hoje para poder fazer uma singela homenagem às milhares de vítimas da Covid e dos sobreviventes. Hoje eu estou aqui em homenagem, em memória da minha irmã Adeildes Vidal, mais conhecida como Branca Vidal. Isso em memória da Dona Mercedes. Estou aqui em homenagem às vítimas do Covid. Em memória de Elias Freire Freitas. Irene Norberto, para sempre em nossos corações. Luta pela vida. Bem, para pensar a violência no contexto da Vico, eu me inspiro nos trabalhos de Lina Das. Em vez de focar apenas nos efeitos imediatos e visíveis que interessa explorar como a violência, em vez de me focar apenas nos efeitos imediatos e visíveis, me interessa explorar como a violência se infiltra de forma mais sutil no cotidiano, afetando corpos, relações, percepções, linguagem e práticas. Isso ficou evidente na pandemia, que transformou o cotidiano e instaurou novas práticas, como o uso de máscaras e o distanciamento. E gerou disputas sobre fatos, sobre o vírus, a vacina, a pandemia, afetando também a confiança entre as pessoas e instituições.
Além disso, mesmo após a emergência sanitária, os impactos da Covid-19 continuam para muitas pessoas. Isso se torna particularmente evidente no contexto da VIC, onde as pessoas se sentem violentadas pelo Estado. Entendo, então, que a violência nesse contexto não é algo dado, pronto ou facilmente identificável. Sua origem não reside apenas na lembrança de eventos passados ou em fatos isolados, mas na maneira como essas memórias moldam e atravessam o presente, influenciando comportamentos, afetos, relações. A violência não se restringe a um ponto inicial, ela persiste e se renova no cotidiano dessas pessoas. Quando escutam ou veem determinadas figuras políticas que lhe causam repulsa, quando enfrentam perda de memória, exaustão extrema ou confusão mental que as impede de realizar atividades significativas, como cozinhar ou dirigir, quando lidam com uma tosse persistente que as constrange em espaços públicos, quando deixam de oferecer aos filhos o que antes podiam por conta de uma renda comprometida, quando se aproxima uma data comemorativa que era compartilhada com alguém que se foi e os planos mudam, quando tentam comprovar que seu familiar morreu de Covid, quando chegam no posto de saúde e não encontram vacina disponível. Então, mais do que compreender a violência como um ato isolado, importa pensar em sua construção nos modos como ela se inscreve no corpo e na vida. Nesse sentido, a violência é algo que emerge nas experiências dos sujeitos e nas formas como reagem ao serem atravessados por ações e omissões do Estado. Essa inscrição da violência nos corpos e na vida aparece de forma marcante na atuação das mulheres, que são grande maioria na VICO. Muitas dessas mulheres já acumulavam experiências em outras frentes de atuação na defesa dos direitos humanos. Destaco aqui a atuação de Paola Falseta e Pamela Copete Ghislene, que para mim simbolizam esse engajamento ético e político. Paola é assistente social e pesquisadora em saúde. A sua experiência prévia nos direitos humanos e a perda da sua mãe, a dona Italita, falecida em 2 de março de 2021, impulsionou a sua atuação como uma das fundadoras da VICO. Para Paola, ser vítima é um lugar de denúncia. É uma posição de alguém que sofreu uma violência e que tem a condição de denunciar essa violência. Inclusive, para ela é importante diferenciar as vítimas diretas, que seriam aquelas que foram impactadas diretamente com a perda de um ou mais familiares para Covid, e aquelas que sofrem de Covid longa, das pessoas que foram impactadas de outras formas com a chegada da pandemia. Embora diferenciar vítimas e pessoas impactadas pela pandemia possa instigar debates sobre disputas de narrativas, sobre vitimização, eu prefiro pensar que existem múltiplas experiências do que é ser vítima, e ser violado pelo Estado é apenas uma delas. Para mim, nesse contexto, é importante reconhecer essa multiplicidade, né? Mas importante reconhecer do que delimitar, diferenciar ou sugerir disputas de discursos ou hierarquias de sofrimento. Pamela também se inscreve como vítima. Ela perdeu seu pai, Jaime, que faleceu de Covid no dia 31 de março de 2021, aos 61 anos de idade. Ela é advogada e professora universitária. Ela foi assessora jurídica da VICO. E é autora da frase que eu coloquei no título da minha apresentação. Eu nunca gostei de ser a vítima coitadinha. Vou trazer aqui um trecho maior da fala dela. Eu nunca gostei de estar no lugar de vítima coitadinha. Eu gosto de ser a vítima que ajuda. Existem lugares que não entendem a vítima como uma figurativa de luta aqui no Brasil. E a vítima é isso. Familiares da Kiss, familiares da vítima do feminicídio, são pessoas que vão lá e pedem justiça, e nós da VICO fazemos isso também. Essa frase foi dita por ela em uma live do Corália Brechó, peça teatral inspirada nas histórias das associadas da VICO, reunidas no livro Histórias em Movimento, que é fruto da parceria com a Rede Covid Humanidades. A sua fala me inspirou a abordar esse tema aqui hoje. A reivindicação de Pamela por justiça é um discurso já conhecido nos estudos sobre movimentos sociais que se amparam nos direitos humanos. Essa ideia se conecta com algo que eu vi em uma das primeiras reuniões da AVICO que eu acompanhei,
O diferencial do luto pela Covid é a revolta. E na revolta, só o que resolve é a justiça. Em conversa comigo, a Paola ampliou os 4 princípios clássicos dos direitos humanos: memória, verdade, justiça e reparação. E acrescentou um quinto, a responsabilização. Para ela, esses são passos interligados. Tudo começa com a memória, o testemunho da vítima. A verdade também parte da perspectiva de quem sofreu a violência. A justiça não se limita ao judiciário, mas inclui o reconhecimento e a criação de políticas públicas. A reparação é o objetivo final, mas também o mais difícil de alcançar, assim como a responsabilização dos responsáveis pelas violências sofridas. Esses princípios não se sustentam no abstrato. Eles ganham forma concreta nas experiências de quem viveu a perda. Acompanhando os grupos de apoio psicológico e realizando entrevistas com as mulheres participantes, eu percebi uma linguagem comum. Elas falavam sobre as mudanças causadas pela perda, sobre a possibilidade de criticar o governo sem julgamento, sobre o reconhecimento mútuo em meio ao sofrimento compartilhado. Elas diziam: como está todo mundo no mesmo barco, podemos falar das dores e das alegrias sem sermos julgadas. Outro tema recorrente era a ruptura dos rituais de despedida. Muitas se despediram sozinhas de pessoas com quem conviviam todos os dias. Algumas sequer puderam velar os seus mortos. E havia também o sentimento de injustiça diante da falta de vacinação. As chances de ele morrer teriam sido menores. Mesmo que acontecesse, a gente ia ficar, puxa vida, mas pelo menos estava vacinado, sabe? Me disse uma mulher que perdeu o seu filho. Um médico veterinário não incluído nos grupos prioritários da vacina naquele período. Retomando aquela frase inicial sobre o brasileiro não pegar nada, o discurso da Vico é o de se contrapor a ela. Ao se denominarem vítimas, eles estão dizendo: nós somos vítimas não só do vírus, somos vítimas também desse governo que recusou reconhecer a nossa dor. A Vico confronta essa política do não pega nada. Não apenas com o número de casos, mas com os testemunhos que ressaltam as perdas das pessoas que têm nome, endereço, profissão, família, amigos. Ficou claro para mim que na Avico a noção de justiça vai muito além dos processos judiciais e da responsabilização formal do Estado. O que essas pessoas reivindicam é que, mesmo diante das perdas irreparáveis, da dificuldade em conseguir a responsabilização, a reparação, seja possível seguir vivendo com dignidade. Para isso, apontam a necessidade de uma série de medidas concretas, como, por exemplo, o direito a serem ouvidas, o acesso à saúde, políticas de trabalho, atenção aos órfãos, o reconhecimento da Covid longa, um lugar para homenagear quem eles perderam. Em outras palavras, trata-se de uma política de cuidado que reconhece o sofrimento e que busca garantir o mínimo necessário para reconstruir a vida. Esse sofrimento é ainda mais agravado pelos recentes movimentos no campo político que buscam anistia aos atos antidemocráticos incitados pelo bolsonarismo e ocorridos em 8 de janeiro. Para quem vive a condição de vítima, a possibilidade de que os responsáveis pela gestão política da pandemia sejam perdoados reabre feridas e aprofunda a sensação de desamparo e de invisibilidade. Enfim, o que eu procurei mostrar nessa apresentação é que se descrever como vítima no contexto da minha pesquisa, na Vico, é, portanto, ter uma ferida que não cicatriza plenamente, cuja gestão exige tanto reconhecimento quanto cuidado social, político e afetivo. Obrigada mais uma vez pelo convite. Eu espero que a minha pesquisa ajude a pensar todas essas questões que a gente está debatendo no debate. E obrigada pelo tempo de vocês.